Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Ora, eu deveria começar contando a vocês algo da minha viagem à Colômbia, mas acabou de chegar aqui uma notícia que assim, a gente nem sabe o que faz, né? Olha aqui, é um despacho da agência Granma, da endereço www.granma.cu. Não poderia ser outra coisa, .cu. Cuba eleita vice-presidente do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Olha, presta atenção, esse é o mundo em que vocês vão entrar. Quer dizer, o critério de direitos humanos agora, no mundo, vai ser mais ou menos o que se adotou em Cuba, porque, de acordo aqui com o Granma, essa eleição, aspas, é um reconhecimento à exemplar execução e à obra da Revolução Cubana em favor dos direitos humanos do seu povo e de todo o mundo. Olha aqui, é um negócio incrível. E eu acho que eles têm razão, né? Quer dizer, a ONU está reconhecendo que a maneira de Cuba tratar o problema dos direitos humanos é exemplar e deve ser aplicada em todo o mundo. Cuba chegou a ter 100 mil prisioneiros políticos, todos de uma vez. Ainda tem um montão, não sei o número exato, mas ainda tem. É uma ilha-prisão, que não, uma coisa que é menor do que a cidade de São Paulo. Tem 800 presídios, 800. Né? Esse pessoal gay que vive chorando e reclamando no resto do mundo, em Cuba eles prendem os gays na rua e mandam todos para um depósito de aidéticos. É uma coisa maravilhosa. Né? Os únicos jornais são os do governo, estação de rádio tudo do governo, televisão tudo do governo. Se um escritor escreve uma coisinha que eles não gostam, eles tiram a carteira do sindicato de escritores, os sujeitos não podem mais publicar livro, nem artigo de jornal, nem nada, tem que ficar quietinho. Mas, como ele perde seu registro profissional, ele também perde a sua carteira de identidade, perde todos os seus documentos. Então passa a ser oficialmente inexistente. O Guilherme Cabreira Infante conta isso direitinho, como é que funciona esse sistema maravilhoso no seu livro Meia Cuba. Então, por todas essas realizações fantásticas em favor dos direitos humanos, está aqui Cuba na vice-presidência do Conselho de Direitos Humanos. Meu Deus do céu. Olha, esse negócio é profético, tá? Se a ONU escolhe isso, vai dizer, não é possível que seja um ato de inocência ou de ignorância, não. Isso é muito bem premeditado. A ONU se transformou realmente na central, na semente do governo mundial, e por atitudes como essa nós vemos qual será a orientação desse governo, né? Agora, aqui alguém me envia um artigo que saiu hoje no Estadão comentando a eleição do Juan Manuel Santos, né, na Colômbia. O Juan Manuel Santos ganhou com quase 70% dos votos contra aquela figura caricata do professor Mocos, que deveria ser um herói de história em quadrinhos. Parece me lembrar um pouco o professor Pardal, ou Ludovico, mais propriamente o Ludovico von Patos, né, do Pato Donald. Então, aqui, esse artigo, esse editorial do Estadão aqui, reconhece, né, os progressos obtidos durante o governo Uribe, e diz que o Uribe, olha aqui, quando eles querem elogiar, eles elogiam assim a contragosto, né? Torcendo o nariz, protestando contra o reconhecimento do óbvio, né? E diz aqui que o Juan Manuel Santos é menos propenso a atitudes belicosas do que o Uribe. Quer dizer que agora é o Uribe que é belicoso. Ai, meu saco. Quer dizer, as Farc, não só as Farc, várias organizações terroristas, todas, sem exceção, criadas pelo Partido Comunista Colombiano, que foi fundado em 1926 e sempre teve a seu dispor organizações armadas. Essas organizações já vinham matando gente desde a sua fundação, em 1926, e aumentou, o negócio aumentou muito na década de 80, quando as Farc assumiram o controle do narcotráfico na Colômbia e, portanto, no continente inteiro. Daí, com a eleição do Uribe, ele tomou algumas providências lá e conseguiu estrangular as Farc, isolá-la num canto do território, né, fazendo isso
Veja, as Farc, nas preferências populares, tinham apoio de 3% da população colombiana. Quer dizer, 97% queria acabar com as Farc. Então o Uribe fez exatamente isso. Não acabou ainda, mas estrangulou e isolou. E, como reconhece o próprio Estadão, devolveu ao povo colombiano, em quase todo o país, o direito elementar de ir e vir sem o risco de sequestro e atentados. O que mais que você quer? Quer dizer, isso aí é política belicosa? Né? Agora, diz que o Santos é menos propenso a atitudes belicosas. Você não sabe o que estão falando. O Santos é muito mais durão do que o Uribe, meu Deus do céu. Primeiro, ele foi o ministro da Defesa do governo Uribe. Ele planejou e comandou várias operações militares contra as Farc. É um homem que tem muita experiência nesse negócio. E eu estava lá, eu vi o discurso, ouvi e vi com os meus próprios olhos o discurso do Juan Manuel Santos nos festejos da vitória. Ele disse o seguinte: turma das Farc, seu tempo acabou. Não queremos diálogo, não queremos conversa mole, nós queremos acabar com vocês. E na hora que ele falou isso, a plateia inteira, num estádio, começou a gritar: no mais Farc, no mais Farc, no mais Farc. Ninguém mais aguenta esta merda na Colômbia, porra. Quer dizer, acabar com isso é exigência de toda a população colombiana. Esta semana mesmo, o exército colombiano libertou 4, eu creio que 2 oficiais e 2 soldados, que tinham sido sequestrados, estavam nos cárceres das Farc fazia 12 anos. 12 anos. Quer dizer, a Farc pega os presos e faz o camarada desaparecer de circulação. Se der moleza, nunca mais se vê o camarada. Quer dizer, com que direito faz isso, meu Deus do céu? E como é que pode ter diálogo com uma merda dessa? Agora, ainda assim, você vai falar que o Uribe tinha espírito belicoso. O Uribe errou em 2 coisas. Primeiro, ao prometer anistia a todo guerrilheiro das Farc que se entregasse. Quer dizer, você matou. De repente você vai lá, pega sua espingarda e entrega, pronto, sai livre na rua, como um cidadão comum que nunca tivesse feito mal algum. O que acontece com esses camaradas? Ora, quem estudou um pouquinho organização terrorista, sabe que numa organização terrorista, para cada soldado combatente, para cada membro combatente que está lá participando das operações bélicas, existem no mínimo outros 50 que estão em outras funções. Aliás, como em qualquer exército do mundo, né? Quer dizer, você tem administração, você tem intendência, você tem comunicações, você tem serviço de inteligência, você tem mais isso, mais aquilo. Ou seja, para segurar um camarada na frente de batalha, outros 50 atrás em outras funções. Então o que acontece? O sujeito é anistiado, ele volta para a mesma organização para trabalhar numa outra função. Ele vai lá, toma lá o meu AK-47, né? Toma lá minha automática e pega lá o seu título de eleitor e sai para a rua. Dali ele vai direto para a organização terrorista, a qual ele vai servir em outra função não belicosa. E a partir daí ele é um cidadão, vamos dizer, legítimo no pleno gozo dos seus direitos. Ademais, as Farc têm uma multidão de servidores nas funções judiciais. Isso aí eu entendi o que está acontecendo na Colômbia. Porque os caras há mais de 20 anos começaram a fazer aquele negócio gramsciano de ocupar espaços no sistema judiciário. Abre um concurso para juiz, vai 100 candidatos, todos membros das Farc, ou financiados pelas Farc. Então o resultado, o sistema judiciário colombiano virou um sistema de proteção à guerrilha, né? Então, o fato é que atualmente, vamos dizer, para cada guerrilheiro que está na prisão, tem 4 soldados das Forças Armadas acusados de ter maltratado o coitadinho, né? Então é evidente que o sistema judiciário na Colômbia está lá para destruir as Forças Armadas, para quebrar a espinha do Estado e entregar a Colômbia ao narcotráfico. E, ora, o próprio Uribe, ele é um sujeito que ele odeia as Farc, mas ele tem uma coisa, ele tem um amor pelo sistema formal da democracia, que é um amor verdadeiramente suicida. E isto o levou a, quando abriu uma vaga num negócio chamado Fiscalia General é como se fosse o procurador do Estado, né? Procuradoria Federal, e os membros são eleitos por uma lista tríplice, indicada pelo presidente. E ele botou na lista tríplice um cara que é inteiramente favorável às Farc, um amiguinho das Farc. É claro que esse que foi eleito. E esse cara, desde então, não parou de tentar fazer todo o possível para destruir a mão que o alimentou, para morder a mão que o alimentou.